Programa de volta hoje, quinta-feira. Estamos conversando sobre Agosto Lilás, violência contra a mulher, com a delegada da Polícia Civil, Dulcineia Costa, doutora Dulcineia, que é coordenadora de comunicação da Polícia Civil aqui no Rio Grande do Norte. Estamos conversando sobre medidas da polícia em relação ao tema e também sobre a problemática violência contra a mulher. Você pode participar. Manda seu contato, manda a sua participação, o que é que você pensa em relação a tudo isso, violência contra a mulher, as campanhas de conscientização. Vocês acham que existe algum avanço em relação a isso? A gente ainda vê tantos casos, escuta falar de tantos casos em relação à violência contra a mulher. Então, manda aí a sua opinião em relação a isso e também a segurança pública aqui no nosso estado. Participe com a gente. Carol, daqui para frente a gente vai ter a cada dia, a cada mês, uma nova notícia sobre as eleições 2022. A gente vai trazer personagens e principalmente alguns pré-candidatos. A gente sabe que a governadora Fátima Bezerra é candidata natural à reeleição. E até algum tempo a gente não tinha nomes da oposição aí para este embate em 2022 contra a atual chefe do Executivo. A gente conversou recentemente aqui no cenário político com o Benis Leocádio, que é deputado federal pelo Republicanos e confirmou que é pré-candidato ao governo do estado. Na quarta-feira, ali depois da missa pelos 100 anos do ex-ministro Agnello Alves, o Carlos Eduardo Alves, ex-prefeito de Natal, confirmou que é pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte. Ele disse o seguinte: meu partido decidiu que eu devo disputar a eleição majoritária, seja ao governo ou ao Senado, mas na realidade sou pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte. Então a gente tem atualmente este quadro: a governadora Fátima Bezerra, Benis Leocádio e Carlos Eduardo, que tem aparecido bem nas pesquisas que estão sendo divulgadas agora nesses últimos dias, nesses últimos meses, Carol. Outros nomes podem surgir também para o executivo estadual, como o próprio senador Stevenson. Temos também o ministro Fábio Faria ou mesmo o Rogério Marinho. Estes dois que podem disputar uma vaga ao Senado. Mas está tudo em aberto. O próprio Carlos Eduardo disse que as confirmações virão apenas em 2022. Nesse quadro ainda tem o Haroldo Azevedo, né, empresário de Natal, que tem se colocado, segundo ele, já deu entrevista em mais de 50 emissoras de rádio pelo Rio Grande do Norte, se lançando pré-candidato ou ao governo ou ao Senado. Ele diz que é pré-candidato à majoritária. Ainda tem toda a decisão, porque ele ainda precisa escolher, inclusive, o partido, né, Vonúvio? Pesquisas têm sido divulgadas, incluindo aí várias composições, incluindo Carlos Eduardo, incluindo outros nomes, inclusive Garibaldi Filho tem sido incluído nas pesquisas. Naturalmente, neste momento, a governadora Fátima ela tem estado à frente das pesquisas, pelo menos nos quadros do primeiro turno, referentes a primeiro turno, né? Simulação da primeira parte ali, vamos chamar assim, da votação. Mas, Vonúvio, com índice realmente baixo para o momento, com índice baixo, inclusive para a militância orgânica, para quem está no poder realmente. Nas últimas pesquisas, Fátima Bezerra tem girado ali em torno de 25% a 28%, e esse número realmente, para a atual governadora, pode ser preocupante, porque os nomes ainda não começaram a se articular, não começaram ainda a se organizar. Eles vêm falando e dando entrevistas, mas ainda está muito longe da campanha, ou mesmo da pré-campanha, realmente começar, de fato. Então, é para a governadora ficar de olho aí em relação a isto, se quer viabilizar a sua reeleição. Carol, complementando esta análise, o Carlos Eduardo é do PDT. PDT que tem hoje um pré-candidato a presidente da República, o Ciro Gomes. Recentemente, o Carlos Eduardo esteve com o Fábio Faria, que é ministro das Comunicações, em Brasília. Carlos Eduardo apoiou no segundo turno das eleições de 18 Bolsonaro aqui no Rio Grande do Norte. Então, está meio que tumultuado aí o PDT de Carlos Eduardo para as eleições do próximo ano. Será que vai mudar de sigla?
Está aí uma outra possibilidade. Mas a gente realmente fica observando e, claro, traz tudo para você que acompanha aqui o cenário político. Pois é, fato é que Carlos Eduardo Alves vai viajar pelo Rio Grande do Norte e na próxima semana vem à região oeste e vai estar aqui com a gente no cenário político na próxima quarta-feira. Vamos entender um pouquinho dessa pré-candidatura e das intenções do ex-prefeito de Natal. No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre política, mas política partidária, viu? Que tem tudo a ver com as eleições do próximo ano. Beto Rosado assumiu aí partido, então daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Vamos voltar para falar sobre segurança, Polícia Civil do Rio Grande do Norte e violência contra a mulher. Doutora Dulcineia, em relação a essas novas delegacias, existe um processo aí que a senhora já explicou para a gente no primeiro bloco, então a gente pode imaginar que dependendo de concurso, dependendo de licitações, isso é uma coisa para médio e longo prazo? Opa! Vamos... Pronto. Tá escutando? Agora sim. Pronto. Na verdade, a ideia, o objetivo é efetivar o quanto antes. No entanto, a gente tem essa questão do efetivo, que precisa, né, ser realocado para ocupar essas delegacias. E por isso que com o concurso público certamente será possível, que está em andamento, né, e de forma célere. O concurso foi destravado, a gente realizou recentemente a prova objetiva. A previsão é que saia amanhã o resultado da primeira fase. Então, com esse processo da publicação do decreto, também será viável. E, assim, essas delegacias serão instaladas nesses 4 municípios. Sendo possível antes, com a efetiva, a reorganização do efetivo serão instaladas, independente do concurso. Mas a certeza é com o concurso, porque realmente vai viabilizar a gente lotar esses policiais em novas delegacias, não só de atendimento à mulher, mas outras que estão no projeto de reestruturação para serem criadas. E quais são os municípios? Açu, Nova Cruz, Macau e Pau dos Ferros seriam os municípios contemplados com essas novas delegacias. Foi observado que nesses municípios existe uma demanda alta de violência doméstica e, por isso, priorizaram, né, a gestão priorizou a instalação inicialmente nesses locais. Mas a ideia é estender também a outros municípios, né? A gente atualmente tem Mossoró e Caicó com delegacias especializadas de atendimento à mulher, mas a ideia, além desses 4 novos, é também instalar em outras que a gente vê que tem uma demanda recorrente de violência doméstica. Doutora, como é que o Estado está se organizando financeiramente para a abertura destas unidades? A gente, quando fala de estruturação, fala do pessoal e também da estrutura física. Como é que tem sido essa organização, esse planejamento? Algumas delas serão instaladas em centrais do cidadão, que já contam com estrutura própria, então não despenderia recursos por parte da Polícia Civil. E outras funcionariam também em prédios que onde já estão funcionando também outras delegacias, como, por exemplo, as municipais, instaladas em cada cidade. Então, essa questão da estrutura em si não seria o óbice principal. E justamente por já contar, por exemplo, em Caicó, foi instalada, havia uma delegacia lá anteriormente que houve um incêndio há uns 3, 4 anos, e agora foi instalada novamente, conta com uma instalação própria na Central do Cidadão de Caicó. Então, a ideia é colocar essas DEANs nesses prédios e, assim, o cidadão contar também com esse serviço. Doutora Dulcineia, essas delegacias... Um dos problemas que as mulheres contam e que as estatísticas mostram é a dificuldade dessas mulheres fazerem as denúncias por conta dos atendimentos nas delegacias, né? Em algumas delas só trabalham homens e as mulheres se sentem intimidadas realmente de fazer a denúncia ou muitas vezes quando vão fazer a denúncia relatam, isso em todo o Brasil, relatam
questionamentos à sua postura, questionamentos à causa da violência e podendo adentrar, inclusive, na culpabilidade da mulher em relação ao que acontece ou aconteceu. Como é que a Polícia Civil do Rio Grande do Norte se organiza e cuida de não deixar que situações como essa aconteçam? Muito importante o que você pontuou. A norma técnica das delegacias especializadas de atendimento à mulher, ela prevê que as ocorrências devem ser realizadas, confeccionadas preferencialmente por mulheres, Os atendimentos devem ser feitos por mulheres, mas não exige que seja exclusivo por mulheres. Então, até diante da dificuldade de colocar nas municipais exclusivamente mulheres para atenderem esse tipo de ocorrência, a Polícia Civil tem se preocupado com isso e tem feito capacitações. Sexta-feira mesmo, 2 delegadas que trabalham em DEANS, em Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, reuniram policiais e fizeram uma capacitação. E durante esse mês de agosto, essa capacitação estará acontecendo pela Academia de Polícia Civil, justamente para que esse policial seja preparado para receber a ocorrência. Porque, de fato, a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela não é uma ocorrência qualquer, não é como um furto, não é como um roubo, um estelionato. A gente tem ali uma situação totalmente diferente. Normalmente, a vítima tem um vínculo de afeto com o agressor, tem filhos, que também têm essa relação com o agressor. Então, por isso que é muito importante essa escuta qualificada, um atendimento que respeite a vítima e que não revitimize. O objetivo é esse, evitar que o Estado revitimize a vítima, nessas situações. Doutora, qual é o trabalho que é feito hoje, educativo, de informar, de orientar essas mulheres que sofrem essas violências para que as denúncias elas realmente possam ser efetivadas por elas ou por quem quer que presencie ou testemunhe este tipo de situação? É muito importante. Os canais informativos, a gente tem buscado fazer constantemente campanhas nas nossas redes sociais, até nos meses específicos de combate, como o mês de março, mês de agosto. A gente tem trabalhado esse próprio evento realizado pela Cadepol, ele também tem um momento com vítimas. Hoje mesmo nós estamos realizando um mutirão de combate à violência contra a mulher em Ceará Mirim. Começou no dia 10 e vai até o dia 20 de agosto, e também com palestras informativas. Então, a ideia é levar informação de fato às vítimas, porque a informação é poder, o esclarecimento é poder, e a partir disso, ela pode se ver numa situação de violência doméstica, e às vezes elas nem sabem em que consiste uma violência doméstica, acham que é só uma agressão física, e na verdade a violência doméstica é muito mais do que isso, é uma agressão moral também, psicológica, patrimonial, sexual, como prevê a Lei Maria da Penha. Então, não só a Polícia Civil, mas todos os órgãos de segurança e os órgãos estaduais também têm trabalhado na conscientização da mulher. O trabalho não pode ser só repressivo, ele é multidisciplinar, ele passa pela assistência social, porque não adianta incentivar essa mulher a denunciar se ela não é acolhida, a partir de quando ela denuncia. Às vezes ela necessita de um abrigamento, ela precisa de uma profissão para se ver independente financeiramente do agressor, ela precisa de um acompanhamento psicológico para que ela possa se manter nessa decisão de romper o ciclo da violência, porque é um ciclo, e assim ela, de fato, evitar que essa violência progrida, porque a violência doméstica familiar ela é progressiva, e assim ela consiga vencer e romper o ciclo da violência. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente ainda conversa mais. Vamos falar um pouquinho sobre a Patrulha Maria da Penha, a violência em si, inclusive durante a pandemia. Daqui a pouquinho a gente volta.